Oi, gente bonita, tudo bem com você? Que bom! Estamos juntos aqui mais uma vez, no Bíblia do Zero, uma conversa de gente comum para gente comum, não uma conversa de especialista para especialista. Vamos falar sobre Bíblia, como nós estamos falando sobre Bíblia já há alguns encontros, e a ideia é trazer um pouquinho mais desse livro que é muito conhecido, mas incompreendido por muitos, lido por não tantas pessoas assim, e o que a gente quer realmente é que esse livro ele se torne mais fácil de entender. Por isso temos trazido algumas coisas que são muito triviais no texto bíblico, para que você compreenda que isso aqui não é um livro que absolutamente você não consegue adentrar nele. Você consegue, a gente consegue ler e consegue aprender muita coisa com a Bíblia. Há uma coisa, queridos, queridas, que a gente fala na Bíblia que diz respeito às parábolas. As parábolas de Jesus. E aí a gente fala de muitas parábolas. Jesus, no Novo Testamento, ele era aquele camarada das parábolas. Em algumas parábolas, elas são tão conhecidas, mas ao mesmo tempo tão pouco entendidas, que a gente queria conversar um pouquinho sobre isso. Hoje, eu queria falar com você sobre a parábola que a gente conhece como a parábola do bom samaritano. É um texto que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, há um trecho onde Jesus ele está conversando com um mestre da lei, um escriba. E o que era muito curioso é que Jesus ele era considerado um leigo, né? Jesus ele não era sacerdote, né? Não era da linha sacerdotal, ele era um leigo judeu. E o trecho diz que um intérprete, esse intérprete da lei, ele chega para junto de Jesus e pergunta qual o maior dos mandamentos. Jesus ele responde para ele, segundo a sua tradição judaica, né, que estava baseada na lei do judeu, na Torá, que o maior dos mandamentos é aquele: amarás o Senhor teu Deus, né, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. E o segundo, semelhante a esse, amarás a teu próximo como a ti mesmo. E ele diz, disso depende, né, toda a lei e os profetas. E esse doutor da lei, ele pergunta: quem é o meu próximo? Porque havia uma questão que era muito presente. Naquele tempo, haviam partidos na Palestina do primeiro século, no judaísmo do primeiro século. Havia os fariseus, que eram, vamos dizer assim, uma linha judaica composta primordialmente de leigos conhecedores da lei e que eram, vamos dizer assim, ortodoxos, aqueles que cumpriam, faziam exatamente o que a lei determinava. Tinha também os saduceus, que eram um outro partido. Eles eram oponentes dos fariseus porque não acreditavam em ressurreição, não aceitavam na sua totalidade o que eles chamavam de Torá oral, né? Apenas a Torá escrita, que era uma outra situação. Tinha aí nos partidos um partido conhecido como dos Herodianos, que era quase um partido político. Partido esse que era eram, vamos dizer assim, os partidários de Herodes, né? Tinha também os essênios, que era uma comunidade à parte, boa parte dela monástica, vivia nos desertos, nos cantos do Mar Morto, né? Inclusive boa parte dos textos deles foram encontrados na década de 40 no deserto da Judéia, foram conhecidos como os manuscritos do Mar Morto, ou os manuscritos de Qumran. Mas naquele período havia uma questão: quem era o próximo? Os fariseus eles entendiam que você deveria amar a todos, menos os seus inimigos. Já os saduceus eles entendiam de outra maneira. Os essênios diziam que os que não eram daquela comunidade não deviam ser amados, deviam ser odiados. Então,
há uma questão ali nessa pergunta que era uma questão bastante, como eu diria, bastante embaraçosa. E aí Jesus propõe uma parábola. Nessa parábola, Jesus ele propõe que alguém estava fazendo um caminho de Jericó a Jerusalém e caiu na mão de assaltantes. Essa pessoa tentou se defender, mas ela foi golpeada e foi deixada à beira do caminho quase morta. Na parábola que Jesus propõe, um sacerdote passa, vê a pessoa e passa pelo outro lado da estrada e não atende a pessoa. Passa um levita, também vê a pessoa, passa ao largo e não atende a pessoa. E, no entanto, vem e passa um samaritano que estava naquele caminho, acode aquela pessoa, coloca ele numa hospedaria e deixa um dinheiro para a pessoa da hospedaria cuidar daquela pessoa até que ele voltasse. E a pergunta, quando termina a parábola, que Jesus faz ao escriba é: quem você acha que foi o próximo daquele? E o doutor da lei aqui ele diz: olha, penso que aquele que exerceu misericórdia. E Jesus disse: isso, respondeste bem. A questão nessa parábola era que provavelmente eles esperavam que viesse, quem estivesse ouvindo, viesse um sacerdote, depois um levita, sacerdote, levita, depois, pela lógica, vai vir um leigo judeu. Mas não foi essa a ideia. A ideia foi outra. A ideia, ao invés de vir um leigo judeu, Jesus ele propõe um samaritano. Ou seja, alguém que absolutamente era alguém que não tinha nenhuma, ele era alguém que não era querido pela comunidade. Era alguém, enfim, que não era bem quisto pela comunidade judaica. E aí essa pessoa é que é colocada na história. Ou seja, a parábola, ela segue uma linha que no final surpreende aqueles ouvintes todos. Gente, eu quero trazer para você a ideia das parábolas nesse sentido. É algo que surpreende as pessoas, porque o desfecho ele não é previsível. Quando Jesus ele propõe no Novo Testamento as parábolas, o que ele quer é isso mesmo, é surpreender as pessoas. Por isso que quando você estiver lendo no Novo Testamento e encontrar alguma parábola, saiba que aquela parábola ela sempre vai trazer um elemento novo e a ideia é da surpresa. Como aqui. Aqui se esperava que fosse um leigo judeu. Na verdade, ele traz um samaritano. No fim das contas, a ideia da parábola do bom samaritano ou do samaritano misericordioso é de que o foco não tem que ser o dever de amar, mas o foco é a quem se ama. Então, se alguém precisa do meu amor, o foco tem que ser esse alguém, independente de quem seja. Nos próximos encontros, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre parábolas e a gente quer que você esteja com a gente. Bíblia do Zero, muito obrigado pela sua companhia. Seja bem-vindo.